isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ninguém nos amou mais do que o próprio Senhor. O amor dele é um amor sobrenatural, amor de Deus, não é amor humano. E ele colocou esse amor no nosso coração, graças a Deus, que nós podemos cada dia ir crescendo mais nesse amor, enquanto nós adoramos o Senhor, ele vai colocando esse amor em nós. Então, o nosso coração é como um reservatório, aonde esse amor vai sendo depositado. Cada dia mais, entrando no nosso coração, para que ele seja liberado para fora, para todas as situações da nossa vida. Então, é importantíssimo esse momento de adoração, ficar na presença do Senhor, porque é lá que ele cura os nossos corações. Todo dia nós precisamos disso, todos os dias. Então, o nosso coração não pode deixar aí à vontade que ele volta loguinho a ser o que ele era antes, com todos aqueles problemas e mais alguns que vão chegando. Então, isso impede a ação de Deus para resolver situações das nossas vidas, problemas, coisas que nós oramos para serem resolvidas e não acontece por causa disso. Então, por isso que nessa hora nós temos que focalizar Jesus. Quando nós vamos adorar o Senhor, fazer qualquer tipo de oração, mesmo ler a Bíblia, estudar a palavra, confessar os versículos, adorar o Senhor, tudo isso é estar na presença de Deus. Não é uma chave só. Todas as chaves nós entramos na presença de Deus quando nós nos detemos aquilo, amém? Então, nessa presença, o amor de Deus está nos curando. Então, por isso que não pode ser nada mecânico, nada da cabeça, nada sem entrega. Você tem que se envolver com Deus para que haja, então, a glória dele operando em cada um. Por isso que ele é bondoso e misericordioso. Então, vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Então vamos sentar. Deus abençoe seu coração, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, aleluia. Porque nós estamos na Semana Santa, chegando ao fim. Amanhã é o dia da glória da Semana Santa, que amanhã é o dia da Páscoa, não é hoje. É amanhã, amém? É o domingo de Páscoa, é o domingo que Jesus ressuscitou. Então amanhã nós vamos celebrar o domingo de Páscoa. E eu me lembro desde criança, como eu fui criada na igreja, todos os anos, desde que eu tenho noção de mim, nós íamos nas celebrações da Semana Santa, que aconteciam todos os dias da semana. Então, começava primeiro com a Quaresma, nós íamos na Via Sacra, então fazia-se na igreja todas as estações da Via Sacra, de um lado para o outro, até chegar no altar. Então, nós íamos todos os dias, desde criança, que eu me lembro de mim, nós íamos nestas celebrações na igreja. E depois, na quinta-feira, era a celebração do lava-pés, e com tantos hinos, tantos louvores. Eu achava aquilo tudo muito lindo, mas eu só vivia naquele nível raso, daquela condição mental, porque eu não tinha revelação, como eu tenho hoje, de tanto buscar a palavra, a importância daquilo. Seria bonito celebrar tudo aquilo, mas com uma revelação, Porque depois, na Sexta-feira Santa, então, a morte de Jesus, e que, aliás, depois, um dia, quando vocês estiverem mais preparados, eu vou ensinar melhor isso, porque, na verdade, isso não aconteceu na sexta-feira, porque tem que ter 3 dias. Foi muito antes, mas amém.
Só para você entender que tem algo mais nisso. Mas tudo bem, na sexta-feira era então a morte de Jesus, às 3 horas da tarde, aquela celebração, né, com todos aqueles hinos e todos os versículos da Bíblia, sempre assim. E nesses dias destas celebrações, lembrando tudo isso que Jesus passou, eu me lembro que a minha mãe nos vestia muito bem para nós irmos para a igreja, porque eram dias realmente muito significativos, que a igreja celebrava mesmo assim, com muita intensidade, né? ênfase. Então, mas no domingo de Páscoa era o dia principal, aquele vestido todo bem engomado, todo bordado, depois o almoço numa toalha de linho muito importante, as melhores louças, aquele almoço de banquete da dia de Páscoa. Então eu nasci nisso daí. Era sempre assim a minha vida. Agora, e aquilo era importante, era muito importante, mas era muita religiosidade, que nós não sabíamos muito como nos relacionarmos com esse Senhor que passou por tudo aquilo e ressuscitou no domingo de Páscoa, nos dando vida, e depois que acabava aquilo, nós não tínhamos mais o que ficar comemorando. Então, hoje é diferente, né? Então, eu quero trazer hoje esse ensino, que eu já mandei esse anúncio, né, pela mídia. O que quer dizer, por que Jesus falou que está consumado na hora que ele entrega o seu espírito ao Pai e morre? Então, tem muita coisa para nós estudarmos aqui na palavra, para nós entendermos e, a partir daí, saber celebrar a Páscoa todos os dias. Todos os dias é dia de celebração de Páscoa, porque foi a nossa libertação da morte espiritual que Deus trouxe para nós entrarmos na vida de Deus, que Ele nos deu, viver uma vida com Deus. Então, aí entra então o discipulado, a pessoa que é discípula, e não simplesmente uma pessoa convertida, porque existem dois tipos de cristão, um convertido e o outro que é discípulo. Eu nem sei se todos os convertidos estão realmente nascidos de novo. Tem muito cristão de fachada, que a pessoa que se converte realmente, que ela aceitou Jesus, ela tem uma postura diferente, ela muda de vida, está estampado nela a pessoa de Jesus, uma vida cristã. Agora, sendo discípulo, é aquele que morre para si mesmo e vai servir o Senhor e pega a vida de Deus mesmo para ser a sua vida. Então, é esse o objetivo do cristianismo, chegar lá. Mas isso nós vamos depois trazer mais estudos sobre isso, para que todas as pessoas entrem no discipulado para prepararem-se para a vinda de Jesus. Porque tem que ser discípulo para o arrebatamento. Porque é aquela vida de comunhão com Deus. Então, não é momento de brincar, não é momento de só comemorar coisas aparentes, amém? Mas então vamos abrir a nossa Bíblia, espero que vocês estejam preparados, em João, capítulo 19, vamos lá. João 19, por isso para cá. E nós vamos ver então o que Jesus disse. Ele diz aqui no versículo 30 de João 19. Deixa eu ver aqui. Isso. Ele diz assim, olha. Quando, pois, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, ele rendeu o Espírito. Então, ele morreu nesta exata hora. Mas agora nós precisamos, cada evangelho, de Lucas, de Marcos, de João, cada um vai relatando algo mais que vai mostrando a cena completa, tudo o que aconteceu. Então agora vamos lá para Mateus 27, vamos ver o que aconteceu nesta hora. Mateus 27. Mateus 27, nós vamos ver o versículo... O que aconteceu, gente, nesta hora? Essa foi uma das coisas que aconteceram. Está no versículo 51 de Mateus 27, né?
Diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Gente, a primeira coisa que aconteceu, eu ia mostrar o quadro lá, mas eu acho que eu vou mostrar por aqui. Eu quero explicar duas coisas aqui que ele está falando que aconteceu na hora que Jesus diz está consumado, quer dizer, está feito. Por isso que nós temos que, quando eu estou pregando, ensinando aqui, eu digo, nós temos que entrar no lugar que está feito. Toda a obra está feita. Tudo que eu preciso e você já está feito. Deus não vai ficar agora, pelas suas orações, fazer o que você precisa. Por isso que você tem que aprender a receber o que está feito. Nós que temos que mudar. Por isso aí entra a transformação da nossa mente, renovada pela palavra de Deus, amém? Então, quando ele diz aqui que o santuário do templo, o véu lá do santuário se rasgou, vocês têm que entender o seguinte: o templo, o santuário era isso aqui, tinha uma primeira cortina, que era essa aqui, para entrar no lugar santo, certo? Aonde existiam o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Amém? Então, esse lugar santo tinha essa cortina para entrar lá, ok? Quando Jesus morreu, aqui atrás tinha outra cortina, tá vendo um vermelho? Aqui atrás tinha outra cortina, é a cortina que entrava para o Santo dos Santos. O lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, ou seja, onde estava a presença de Deus. Então, só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar aqui uma vez por ano, que era nessa data, na Páscoa, que ele entrava lá, neste momento, para fazer o sacrifício, ou seja, trazer o sangue do sacrifício do animal feito para colocar no propiciatório, que é, deixa eu pegar a arca aqui, a Arca da Aliança. Aqui é a Arca da Aliança, que é bem aqui no meinho. Ele tinha que colocar o sangue do cordeiro imolado, do animal, no propiciatório, que ficava bem aqui neste meinho, aonde Deus estava, a glória dele, para que ele perdoasse o povo. Simbolicamente, ele não podia tirar o pecado, ele perdoava para continuar mais um ano, para ele poder continuar abençoando. Então, veja que como é importante o que a Bíblia diz que Jesus fez, que ele bradou, está consumado. Então, dentre esses dois véus, o segundo véu, que é esse véu aqui, ele foi partido no meio. Ele foi rasgado, aliás, ele foi rasgado. Porque aqui ele diz assim, deixa eu ver, no 51. Eis que o véu do santuário se rasgou, isso mesmo, em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, tá? Então, esse véu, ele era imenso, gigante, tem as medidas em côvados, mas eu teria que traduzir, eu achei que ia ficar muito longo, deixa isso para uma outra ocasião, vai? Mas você tem que entender que era uma altura enorme daquilo lá, porque se você olhar aqui de fora, isso aqui é uma coisa, era muito alto, sabe o que Deus mandou fazer, isso aqui era muito alto, e era muito largo o negócio, era bem largo. Então, esse véu era muito pesado e muito alto, que precisavam de 300 sacerdotes para manipular esse véu, quando eles tinham que fazer alguma coisa. Somente 300 sacerdotes, para você ver a imensidão deste véu. Então, nesta hora que Jesus diz está consumado, está feito, ele bradou isso para o mundo inteiro ouvir, e para que fosse consumada a obra de Deus Pai de redenção para a humanidade. Então, esse véu que separava o lugar santo do santo lugar foi rasgado, conforme está escrito aqui.
mas foi rasgado pela própria mão de Deus, porque fez um barulho, isso daí foi um estrondo, porque rasgar aquilo, você imagina, era algo muito grosso, muito especial, muito bem feito, gigante e muito pesado. E a mão de Deus, com o poder dele, rasga esse véu, né, que fez um barulho, e nesta hora exata, o sumo sacerdote estava lá, que nada mais é o que mandou matar Jesus. Ele presencialmente viu isso, ele ficou muito assustado, né? Agora, você imagina a cena desse sumo sacerdote se deparando com esta condição, com esse fato, né, acontecendo, e que ele viu que era algo sobrenatural, mesmo porque houve um terremoto, inclusive. Houve toda uma situação assim de poder que abalou toda a terra, o mundo inteiro, com o próprio Deus morrendo na cruz, né, gente? Então, não é qualquer coisa o que nós fazemos vindo à igreja, carregando uma Bíblia, cantando glória, aleluia. Não é só isso. Nós temos que ter a revelação, estudar, para nós sabermos nos posicionarmos diante desse Deus que fez uma obra única para nos salvar, porque não tinha jeito. Ele precisou sofrer e chegar nesta condição de receber. Quando ele recebe todos os nossos pecados sobre ele, é naquela hora mesmo que ele então clama ou brada mesmo, que está tudo consumado, porque foi demais. Veja o que nós éramos sem Jesus. O que a humanidade era sem Jesus? Pecado. Aquilo tudo que Satanás lançou com a queda de Adão. Então, lançou tudo o que ele é, o próprio Satanás, não só na humanidade, mas em toda a obra criadora de Deus aqui na Terra. Você já pensou nisso? Não é brincadeira. Então, não foi uma coisa só, tá? Então, na hora que este véu se abre, Jesus quis dizer o quê? Que o caminho agora estava aberto para Deus Pai, que estava fechado. Por 4.000 anos esse caminho ficou fechado, ninguém tinha acesso a Deus Pai mais, tá? Então, Jesus clama isso, o véu se abre e Jesus quer dizer, agora o caminho está aberto. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, tá? Então, porque ele abriu esse caminho para todas as pessoas que creem, quem quiser, seja quem for. Seja quem for, não é a pessoa com aparência boazinha não, seja aquele pior, qualquer pessoa que aceitar Jesus, que recebesse sangue dele para lavar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, tem acesso direto ao Pai. Pensa nisso, qualquer pessoa. Não é que um é mais digno, o outro é menos, ninguém é digno. Isso foi uma obra feita para nós podermos aceitar ou não. Tá? Então, qualquer pessoa pode aceitar e entrar na presença de Jesus, que foi isso que Jesus fez. Tá? A partir daquela hora, foi tudo sincronizado. Tudo foi sincronizado. Porque na hora que ele entrega o Espírito, o véu se rasga. Agora o homem tem acesso a Deus Pai. Foi bárbaro. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz que através do sangue de Jesus, ele fez a nossa reconciliação com o Pai. E nós não tínhamos acesso a Deus Pai, de jeito nenhum, tá? Mas Deus Pai nos amou tanto que ele elaborou todo esse plano de salvação, que tinha que ser o próprio Deus, o Filho, Jesus, com o sangue dele para comprar, ou seja, pagar a nossa dívida. Vocês estão acompanhando? Então, isso é importante você meditar para você poder adorar a Deus, para você poder se entregar mais a sua vida, cada dia a Ele, para você saber o que você está fazendo aqui nessa terra, o que vai ser a sua vida eterna, como que vai ser, o que você tem que fazer para ser inteiramente dele, ser um instrumento na mão dele, porque ele fez isso, ele é agora o nosso Senhor. Agora, nós temos outro Senhor da nossa vida, que é Jesus, pelo que ele fez. Então, ele nos deu acesso
completamente a Deus Pai, que é o que está escrito em Romanos. Quando vocês chegarem já lá em Romanos, vocês vão observar isso daí. Agora, veja aqui de novo, João 19, porque aqui a gente vai e volta, porque um fala uma coisa, depois outra, e nós vamos pondo mais coisas aqui. Nós vamos novamente, agora nós vamos abordar mais esta palavra consumado. E diz, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Consumado quer dizer realizado, feito completamente, exatamente tudo do jeito que deveria de ser. É isso que ele quis dizer com consumado, sabe? Foi realizado perfeitamente, sabe? Não deixou nada para trás. Então, e foi aí que foi feita, então, a nossa redenção para acesso a Deus Pai. Veja como que é complexo isso. Não foi simplesmente Jesus morreu, mas dentro do contexto do que deveria ser feito ou precisaria ser feito, para nós, espiritualmente, esse momento é muito importante. Então, a hora que o próprio Jesus morre, então ele disse, Pai, está feito, está realizado, exatamente como você ordenou, eu fiz. Completamente, inteiramente. Isso quer dizer consumado. Que ele fala para o mundo inteiro e fala isso para Deus Pai. Jesus estava falando isso. Para a obra toda redentora, para todo ser humano e para Deus Pai. É muito importante esse momento, tá? Então, ele quis exatamente exprimir aqui a obra feita completamente. Por isso que ele tem outro lugar, que nós podemos ver depois, que ele grita nesta hora, que está consumado. Porque ele fala com Deus, meu Pai, por que você me abandonou? Ele grita, ele está gritando naquela hora, porque foi a hora extrema do sofrimento dele. O Deus que não tem pecado, jamais terá, na hora que ele assume todos os nossos pecados. Por isso que as trevas são coisas horríveis, que nós temos que cada dia ficarmos mais livres, mais libertos, através da palavra de Deus. Porque é só através da palavra que nós podemos ficar libertos de todas as trevas que nós tínhamos sobre nós, tá? Então, era nesta hora exata que o sumo sacerdote ia aplicar o sangue do cordeiro imolado no santo lugar, na Arca da Aliança, em cima no propiciatório. Ali tinha um lugar onde estavam os dois querubins, ali no meio é chamado propiciatório, o lugar da expiação dos pecados, onde os pecados são redimidos. Então, por isso que chama propiciatório. Era ali que ele punha o sangue e nunca limpou. Por 400 anos nunca limpou. Sempre ficou lá, um sangue em cima do outro. Todos os anos ele colocava lá. Foi nesta hora exata que ele já ia com o sangue que o véu rasga e ele fica naquele estado perplexo, ele fica ali, sabe, tomado de medo, tremendo, o que é isso? Que ele não podia abrir o altar, o véu, não podia, porque ali estava o próprio Deus, a presença dele. Mas veja que hoje, através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça. Por isso que está escrito isso em Hebreus. Nós temos acesso ao trono da graça. Pensa nisso. Nós podemos entrar lá. Não foi, agora não é mais o sumo sacerdote, porque ele usava aquela estola, aquela veste toda que ele tinha, eram várias peças, né, que ele só punha na hora de entrar lá porque estava ungida, protegendo ele. Pensa nisso. Agora nós temos a unção de Deus no nosso espírito, que nasceu de novo. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus. Veja como é sério, como é importante. Nós não podemos levar a nossa vida assim, de qualquer jeito, pecando, andando para lá e para cá, fazendo o que quer, não dando importância para Deus, e quando orar, não saber nem orar para quê, quando, como, o que está acontecendo. Isso é pecado. Completamente. Você está fora daquela condição suprema que Deus fez, né?
com esse véu rasgado, anunciando que agora pode entrar. A presença de Deus está aí. Se você nascer de novo, aceitar Jesus, for lavado no sangue de Jesus, arrepender dos seus pecados, você pode entrar lá. Então veja que Deus, nosso Pai, perdoou os nossos pecados. Naquele momento, com o sangue de Jesus, Ele perdoou. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado para o perdão daquele dia que nós aceitamos Jesus, o perdão para hoje, todos os dias, no hoje eu tenho perdão, e para o amanhã, ele não perde o poder dele. O poder do perdão não perde o poder do perdão. É para ontem, por isso que ele é ontem, hoje e amanhã. Então, por isso que nós precisamos dele, deste sangue, porque nós falhamos todos os dias, erramos, nós às vezes somos omissos, né, negligentes, então nós precisamos. Mas diante de Deus, nós estamos perdoados no nosso espírito, e quando nós começamos a orar, agradecemos a Deus esse perdão que Ele nos deu através do sangue de Jesus. E por algumas falhas, aí a gente pode citar, e agradecendo por estar perdoado, essas coisas que você tem que orar, sabe? Com consciência de que você está perdoado, então você tem acesso ao trono da graça, entende? Então tem que ir aprendendo como é que vai orar, porque isso é importante, não aquela oração só mecânica, tá? Então, Jesus anuncia agora uma mudança completa de aliança, ele está anunciando isso, tá? Para o mundo inteiro, porque veja, o véu se rasga, houve terremoto, até as rochas se viraram pedregulho, aconteceu uma coisa tremenda na hora que o Criador morreu. Não foi simplesmente Jesus, era um Deus, tinha que ser, para levar, o próprio Deus, para levar os nossos pecados, tá? Então, agora acabou o ofício do sumo sacerdote, agora acabou. O sumo sacerdote humano acabou o ofício naquela hora, naquele exato momento. Agora, imagine a perplexidade daquele homem, daquele ser, vendo aquele poder de Deus fazendo aquilo. Ele ficou estremecido, ele ficou apavorado, ele ficou sem saber o que fazer. O próprio que estava no meio daqueles que condenaram Jesus e que gritaram, crucifica-o. Não foi fácil para ele, né? Não houve arrependimento para esses homens, eles estão no inferno até hoje. Não houve arrependimento. Bom, mas então vamos ver agora Hebreus capítulo 9, esta situação aqui. Veja o que a palavra diz aqui em Hebreus, capítulo 9. Isso é muito importante, tá? Vamos ver o versículo 12. Ele diz, olha aqui então, gente, é esse momento que aconteceu lá, que a gente viu que rasgou o véu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos. Nos céus, ele entrou nos céus, sabia? Que só Jesus tem uma forma humana no céu. Ele está no céu com a forma dele, mas no corpo glorioso. Tanto que ele tem as marcas da crucificação, da lança no lado. É bárbaro, hein? Então, aqui diz, olha aqui, se você não tinha prestado atenção nisso antes, agora é para dar toda a glória. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou Jesus no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, quando ele declara que está consumado, a expiação dos pecados foi feita completamente. Ou seja, a redenção. Expiação é redenção. A expiação foi feita completamente. Porque ele se torna agora, por isso que a gente lê aqui em Hebreus e outros lugares também, que ele agora é o verdadeiro sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Né? Vocês sabem que está escrito isso. Ele pode orar por nós.
porque Ele fez a expiação dos nossos pecados. Naquele momento, Ele diz, está tudo consumado, o sangue dele, todo derramado, nos lavou, nos purificou dos nossos pecados. É bárbaro isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque Jesus, de uma vez por todas, resolveu o problema do pecado. Ele lavou o nosso pecado, a nossa vida. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos a nossa renúncia da vida velha e confessamos os nossos pecados para Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Não foi assim? Então, é isso aí. Então, aí ele passa a ser não só o Salvador, mas o Senhor. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Porque se ele é o Senhor da sua vida, você tem que fazer o que ele diz. O que ele diz? Está tudo aqui na Bíblia. Tá? Porque nós temos que obedecer. Porque ser só o Salvador ainda não está completa a situação. Então, você tem que ter mais revelação, buscar mais esse Deus, pedir para o Espírito Santo para que Jesus seja o seu Senhor, que Ele te comprou, Ele pagou a sua dívida, que ninguém poderia pagar, nem você e nem ninguém poderia pagar a sua dívida, entendeu? Só Ele poderia pagar essa dívida que toda a humanidade tinha com o diabo, com Satanás, e tinha que ser com o sangue dele. É demais. Então, quando você entender isso, você vai ver, meu Deus, eu não posso largar esse Deus. Como é que eu vou largar esse Deus? Como é que... Então, o religioso, gente, não sabe nem onde está o que está fazendo. Por isso que eu disse, aquelas celebrações eram muito lindas, mas acabava aquele momento, precisava esperar o ano que vem. Estava que nem andando na antiga aliança. Hoje, nós temos a completa celebração diariamente, quando nós entramos na presença do nosso Deus, que morreu e ressuscitou por nós, levando os nossos pecados com Ele, né? Vivo Ele está para sempre. E nos deu vida, que nós éramos mortos espiritualmente. Então, nós não podemos andar por aí que nem cristão que é morto, não tem a luz do Espírito Santo, a luz do Evangelho, a luz do próprio Cristo Jesus, tá? Então, graças a Jesus que nós não temos nenhuma dívida mais. Deus Pai resolveu que ia pagar essa dívida. Jesus, enviou Jesus para Ele pagar. Então, nós temos que agradecer a Deus, nosso Pai, quando nós estamos orando, porque Ele que elaborou o plano da salvação. O plano da salvação é do Pai. Tá? Quem veio executar o plano foi o próprio Jesus, a palavra, o Logos. Mas, gente, entendam que isso é um mistério da Santíssima Trindade, porque são três Deus, não vou falar Deus, porque é três num só. É um Deus só, mas com operações diferentes. Então, Jesus se fez homem, tá? E Ele esteve aqui, tudo com o poder e a força e a presença do Espírito Santo aqui na Terra, para que o plano do Pai fosse executado totalmente, tá? Então, não tinha outro poder em lugar nenhum que pudesse resolver essa situação. Por isso, quando nós cantamos que esse poder de Deus que mudou a nossa vida e está em nós, pode resolver tudo, é esse poder. É esse poder que agora está no nosso espírito. Entende? O poder que não existe em outro lugar para resolver o nosso problema. É Jesus, Ele que resolveu. Agora este poder habita no nosso espírito. E não se esqueça que lá em Efésios, capítulo 3, está escrito que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o que está em nós. É o mesmo poder que está na nossa nova natureza. Nós temos o mesmo poder. Por isso que nós temos que nos aproximar desse Deus, lavados no sangue de Jesus, entrar na presença dele, para viver esse poder que está aqui dentro. E não deixar o diabo nos destruir com a nossa carne, com a nossa alma, que não está ainda redimida inteiramente e nem está transformada a nossa mente. Por isso que tem que transformar a mente, para você saber se posicionar. Porque o diabo, ele vem, ele é astuto, ele tem o jeito enganador dele, e ele quer nos colocar no pecado do passado.
Ele vem direto. Mas veja que ele vem com força, ele vem com poder, ele vem com garra quando o diabo vem. Por isso que nós precisamos desta presença de Deus liberada aqui na nossa vida, para que quando essas coisas acontecerem, nós tenhamos a força para conscientemente e guiados pelo Espírito Santo, rejeitar tudo que o diabo põe na nossa vida. Senão, a gente não tem visão espiritual, nós não temos como agir. Tá? Porque quando Deus fala, olha, sede vigilante, orem, isso tudo quer dizer que é para você ter um discernimento, mas discernimento quer dizer ação, gente. Você vê as coisas e fica passivo, não é para fazer isso. Você tem visão, você tem discernimento das coisas, então você tem que agir. É isso que Jesus quer dizer. Tá? Você não pode ficar passivo. Porque se você está vendo uma coisa ruim e você não faz nada, você tem que agir. Então, por isso que você tem comunhão com o Espírito Santo, para ele te direcionando o que você tem que fazer. E os cristãos deixam a coisa enrolando. Mas Deus está aqui cada dia ensinando como que você procede espiritualmente. Como que você anda com a vida espiritual, nesta confusão toda que está ao nosso redor, que nós temos que enfrentar todos os dias, tá? Então, vamos ver Colossenses 1 agora. Veja aí para trás um pouquinho. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Isso aqui está elucidando você? Alguma coisa? Colossenses 1, versículo 14. Diz assim, mas nós podemos ler o 13 e o 14, para ficar melhor. Jesus, no 13, nos libertou do império das trevas. Amém? Amém. Ele nos libertou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais das trevas, agora estamos no reino do Filho do seu amor, no reino de Deus. Mas se o meu espírito é que está no reino de Deus, mas a minha alma não está. A minha alma quer andar aí nas trevas, fazer o que quer, andar do jeito que quer, não se submete a Deus. Isso é perigoso. Mas veja o 14. No qual... neste reino, temos a redenção, entre parênteses eu colocaria, no sangue de Jesus, a remissão dos pecados. Aqui está tudo consumado. É aqui que entra está tudo consumado, no qual temos a redenção, no sangue de Jesus, a remissão dos pecados. Você tem que entender isso. Por isso que lá em Romanos 8, Paulo escreve que já não há mais condenação para aquele que nasceu de novo, que vive a vida do Espírito agora, e não a vida da condenação do pecado. Porque nós não estamos vivendo o pecado, estamos vivendo agora no Espírito. Mas isso para quem está vivendo no Espírito. Por isso que cada dia que você vai orando, porque você sabe que o diabo só vem condenar. Ele só vem condenar, ele só vem condenar. Mas o seu Espírito está justificado. Acabou, Deus tirou os pecados. Te deu um Espírito nascido de novo. Agora você se posiciona com o seu espírito na sua vida carnal, para ela se submeter ao espírito e ficar quieta, não vai pecar mais. Então é isso aí que ele está dizendo, está consumado, tá? E isso que nós estamos vivendo, que aconteceu naquele dia 2000 anos atrás, naquele exato momento que Jesus falou, está tudo consumado, foi a divisão de aliança que aconteceu naquela hora. A antiga aliança acabou exatamente quando ele disse, está tudo consumado. E o véu se rasgou no meio. Naquela hora, houve a divisão de alianças. A antiga aliança acabou e foi o começo, o princípio da nova aliança que nós ainda estamos vivendo. Acabou naquela hora, por isso que não precisa mais sacrifício de animais, não precisa mais sacrifícios dessa maneira, de sangue. Agora, o que ele quer é sacrifício de louvor. É isso que ele quer. E como está escrito no primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos, que é para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, para fazermos a vontade dele, experimentarmos, ou seja, experimentarmos a vontade dele, que é boa, perfeita, eficaz, etc.
Então, eu tenho que pôr agora a minha carne como sacrifício na presença do meu Deus. Quanto tempo você consegue ficar na presença do seu Deus como um sacrifício vivo a Ele? Não um sacrifício de animal, agora é a sua vida que é um sacrifício de louvor a Deus. Porque enquanto você está estudando a Bíblia, você está orando em línguas, você está quieto lá, você podia estar para cima e para baixo, resolvendo a sua vida. Não, você quer que Ele venha como a solução da sua vida e Ele vai te mostrar onde você tem que mudar, o que você tem que parar, o que você tem que fazer, como assim, como assado, como que é. Tudo Ele vai fazer na sua presença com Ele. Romanos 8, 12, versículo 1. Apresentar. Vocês estão acompanhando agora? Está ficando mais claro? Então, não é para você. Não, chega, eu fiquei aqui, eu só tenho esse momento. Não, o que é isso? Não é para você usar o seu tempo para a sua vida própria. É para você usar o seu tempo com a sua vida com Deus. Tem que haver essa mudança. Não é com a sua carne que você anda com Deus, é com o seu espírito. Porque você viu que a sua carne não quer andar com Deus coisa nenhuma. Ela resolve tudo, não aguenta ficar lá parado nem um minuto, não quer saber nada disso. Não entendo, isso é difícil, isso é para lá. Não é assim. Se você começar a orar, você vai ser uma pessoa verdadeiramente do Senhor. Ele vai ser o seu Senhor. Isso é maravilhoso, tá? Então, isso foi um marco, está tudo consumado, acabou. Os judeus, infelizmente, não aceitaram. Os judeus não aceitaram isso. Eles nem entenderam esse negócio dessa mudança de aliança, que Jesus era o Messias. Eles ficaram cegos, completamente cegos espiritualmente com relação a isso, embora eles tenham toda a palavra de Deus, que os profetas anunciaram Jesus em todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Que Jesus viria, como que ele ia nascer, Isaías fala ainda que viria de uma mulher, como que ele seria, que o seu nome seria Emanuel, seria Jesus, etc. Não quiseram entender e isso daí ficou complicado para eles, certo? Mas agora nós podemos ver que Jesus veio aqui para esta terra e ele só mostrou para todo mundo o amor dele e a graça, não foi? Porque ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos do diabo, expulsou o diabo, ressuscitou morto, fez todas essas coisas. E mostrando amor e graça para todos, para que todos pudessem, a partir daquele momento, viver essa vida. É para nós. Ele é o mesmo. Ele não deixou de curar, ele não deixou de libertar, ele não deixou de amar, ele não deixou de liberar a graça dele. Está tudo aí, é só você se posicionar nele e não ficar com a tua mente na religião, querendo fazer coisa aparente que não resolve. Acabou o dia da Páscoa e aí, volta tudo ao que era? Vamos esperar o ano que vem para celebrar? Não, todo dia é Páscoa. Então veja Isaías capítulo 53. É maravilhosa essa explicação aqui de Isaías, que aliás você deveria escrever e confessar isso todo dia. Falar bem alto para você entender o que você tem agora através de Cristo Jesus. Isaías 53, nós vamos ver o versículo 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, na cruz. Isso quer dizer, tudo está consumado. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, para nós ficarmos livres das nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus fez tudo isso lá na cruz. Ninguém precisa ficar deprimido, não. Ninguém precisa. Ele curou isso. Ele já libertou. Ninguém precisa ficar com doença. Ele põe doença. Quando o diabo está com raiva, quer dizer, o diabo, não é Deus. Quando o diabo está com muita raiva, que você está avançando muito, nem sempre é porque você está pecando, nem sempre. Mas ele quer se vingar dos filhos de Deus.
Ele pode lançar uma enfermidade, ele pode... Mas Jesus já fez, é só se posicionar em Jesus, que aquilo passa, aquilo vai embora. Não é para nós ficarmos alarmados com as coisas que o diabo faz, porque a gente está servindo a Deus, o diabo vem com tudo. Ele vem, gente, com todos os dardos inflamados, malignos, porque ele quer destruir a nossa vida. Mas aqui, Jesus fez tudo isso, ele curou, ele libertou, né, através do sofrimento dele, lá na cruz, morrendo por nós. Ele levou tudo que nós passamos todos os dias, ele levou na cruz. Por isso que é nele que nós temos que nos apoiar, ou seja, nos inclinar a ele, nos encostar nele, no peito dele, para que ele leve as nossas dores diárias, os nossos sofrimentos, as dificuldades ou incapacidade que nós temos de ficar livre de situações que envolvem a nossa vida. Não é para nós carregarmos as situações, é para nós sabermos deixar nele, que morreu com aquilo, e nós vivermos agora a vida dele. Então, isso é entrar na presença de Deus. Não é para você ficar sufocado com os problemas, sem visão do que fazer. E nem ficar tremendo, sem saber o que vai acontecer. Porque está tudo aqui na Bíblia, nós temos a condição de saber o que vai acontecer se eu seguir o que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui que vai acontecer comigo, se eu obedecer a Deus. Se obedecer a Deus é 100%. As bênçãos dele, a proteção, a segurança dele na minha vida, tá? Então, vamos ver agora Mateus 27. Veja lá. Agora eu vou mostrar 3 versículos, porque um vai detalhar mais alguma coisa, para ficar completa aqui a ideia, tá? Do que aconteceu na hora que Jesus morreu. 27, Mateus, nós vamos ver o versículo 45, diz assim, olha, estão abertos aí? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Então, veja que houve trevas, diz aqui, sobre a terra inteira, na hora que Jesus clama que está tudo feito. Não só o véu rasgou, trevas. Agora vamos ver, então, Marcos 15. Tá? Marcos 15, aqui para frente um pouquinho. E vamos ver o versículo... O versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Amém? Então, gente, isso é uma coisa assim, foi um fenômeno que aconteceu sobrenatural esse negócio. Não foi nada natural. Não foi uma eclipse, não foi nada disso. Foi um fenômeno sobrenatural. O próprio Deus agindo para destruir o pecado da nossa vida. Por isso que nós temos que ser desse Jesus. Não podemos levar uma vida de qualquer jeito. É dia e noite só vivendo Jesus, porque logo ele vai voltar. Nós temos que estar preparados, porque Jesus falou, quando vocês virem os sinais, eu estou chegando, ainda não é hora, mas eu estou chegando. Nós já estamos vendo, ou não? Todos os sinais estão completos. Estão completos. Tá? Não está faltando um, está tudo aí. Quer dizer que ele está para chegar. Então, houve trevas, foi um fato sobrenatural. Agora, Lucas 23, veja lá. Lucas 23. Agora, quanto mais você vai lendo a Bíblia, você não está se sentindo melhor em você agora? Você tem revelação, isso vai ajudando você na sua vida, no seu relacionamento com Deus, né? Na sua entrega, não é só assim, eu vou para a igreja hoje, nem vou para a igreja hoje. Não é mais isso, agora a sua vida é entregue a Jesus, você sabe o que está acontecendo, a importância que você dá para Jesus, para esse Deus que é o seu Senhor, né?
O objetivo é esse. Então, Lucas 23, nós vamos ver o versículo 44. Olha, já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Isso foi exatamente na hora que Jesus morreu. Então, todos eles testificam o que aconteceu na hora que Jesus morreu. As trevas, o véu rasgou, a própria presença de Deus dando sinal do que ele fez para resolver a situação do ser humano. Então, tem sim sentido de nós sermos cristãos. Nenhuma outra religião tem sentido, porque esses que se dizem deuses, que são pretensos deuses, que dia que eles disseram, eu sou a verdade? Eles nunca falaram isso. Como é seu nome? Eu sou. Eu sou Buda, eu sou sei lá o quê, fala os outros nomes aí. Nem do islamismo, eles não tem nada a ver. Esse é o Deus verdadeiro, a quem você entregou sua vida. Ele existe, ele é a verdade, ele é a vida e vida eterna. Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E ele te quis antes que você o quisesse. Ele te amou primeiro para que você pudesse amá-lo. Então não leva a sua vida pensando só no que você vai fazer e colocando ídolos no lugar onde é exclusivo o dele, de ser Deus. Porque ídolo é algo que nós pomos como Deus na nossa vida. Qualquer coisa que nós amamos acima de Jesus é ídolo. Qualquer coisa que nós damos ênfase acima de Jesus é ídolo. Porque nós pomos numa qualificação de Deus. E não é preciso fazer isso. Porque ele tem que estar acima de tudo para que nós possamos, né, tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, tá? Então, nessa hora sexta, foi bem naquela hora que o sumo sacerdote entra no templo e ele vai oferecer o sangue do animal que tinha sido sacrificado lá no propiciatório, no Santo dos Santos. Ele ia, e aconteceu tudo aquilo. Um terremoto, uma escuridão e o véu se rasga com um baita de um barulho. Porque, gente, rasgar um pano faz... Você já viu rasgar um pano? Agora, você imagina um pano grosso, pesado, grande, de comprimento, de altura, e aquele estrondo rasgando, onde ninguém podia passar. Deus deu o sinal. E nem assim, hein, gente? É terrível isso, tá? Então, ali, porque eles estavam... Lembra que a Bíblia diz que Jesus foi, porque diz que todo profeta tem que morreria em Jerusalém. E ele disse, não, eu tenho que ir para a festa. Você não vai para a festa? Ele falou, calma, ainda não, daqui a pouco eu vou. Então, ele chega uma semana antes, ele passou uma semana em Jerusalém antes de morrer, que foi no domingo de Ramos. Que ele foi, então, tido como o rei, que ele foi aclamado rei, etc. E porque realmente ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? Porque ele é Deus eterno, aleluia. Então, nesta hora que Jesus morre e diz, está tudo consumado, foi sincronizado todos os fatos que aconteceram na mesma hora, porque vocês viram o relato aqui dos evangelistas, que colocaram aqui tudo que foi feito, tá? Então, agora voltando para Mateus 27, vamos lá. Vamos voltar aqui para Mateus 27. E nós vamos ver novamente aqui o versículo 50. Precisamos meditar mais um pouco nisso, porque agora vamos ver aqui mais alguma coisa. E Jesus clamando, Mateus 27, versículo 50, outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitou. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Então, olha, tudo aconteceu, olha o poder de Deus, gente. Esse poder de Deus está liberado dentro do nosso espírito. Nós temos que saber comandar isso, viver. O tempo que você fica na presença dele, meditando, confessando, recebendo a revelação, porque quando você começa a meditar, você vai ter revelação. Chega uma hora que você, eu entendo, eu sei o que é isso. Tá? Então, quando você entende, é para você agir. Você tem que agir o que você entendeu. Você tem que viver aquilo. Não é só para entender, é para você viver. Então, houve toda esta condição aqui do véu se rasgar, até morto foi ressuscitado. Então, gente, evidências da morte de Jesus aconteceu, né? Que ele era o Messias para toda Jerusalém. Todos os judeus viram, né? E eles foram, então, muitos desses que quiseram testemunhar foram pagos para contar mentira, que não era, que, sabe, contar outra história, que imagina, que isso aí é tudo... Mas os fatos da própria natureza. Não teve como esconder. E nem para a cúpula religiosa. O sumo sacerdote viu o véu se rasgar, foi na frente dele. Ele viu com os olhos dele, porque ele ia na hora, que ele ia colocar o sangue lá. Foi exatamente porque era a Páscoa. Então, Jesus morreu na Páscoa, para a celebração da Páscoa, porque a Páscoa é a libertação, que eles vinham celebrando isso desde lá do Egito. Vocês sabem disso, não é? Então, eles já estavam fazendo isso há 2000 anos, essa celebração, que iam lá em Jerusalém fazer isso. Então, Jesus vem e morre nesse momento da celebração da Páscoa, tá? Então, por isso que o sangue de Jesus foi derramado na hora que eles celebravam a expiação dos pecados do povo judeu. Pensa nisso. Então, é bárbaro, gente. Existem muitos ensinos que mostram que tudo é sincronizado, desde o começo até agora. O que aconteceu, não sei aonde, como que aconteceu aqui, mas tudo dentro da palavra de Deus. O horário, por que Deus fez isso. Então, Deus tem a hora certa que ele vai chegar, porque vai estar sincronizado também, com tudo. Ele não vem nem depois e nem antes. Já está tudo preparado para a vinda dele. Tudo que Deus faz, está tudo sincronizado e não deixa dúvida, tá? E então, com o sangue de Jesus, naquela hora, acontecendo tudo isso, abriu-se, então, o caminho para quem aceitar Jesus e for lavado no sangue de Jesus, está salvo. É reconhecido por Deus Pai como filho. É bárbaro isso. Então, Deus Pai te reconhece como filho por causa disso. Pensa. A condição é essa. Você é filho porque Jesus morreu no seu lugar, o Filho de Deus, para você ser filho. Aceitou Jesus, o sangue dele te fez filho de Deus, tá? Agora, Efésios 2, vê lá. Então, você não tem que ficar preocupado, às vezes, sei lá, às vezes a pessoa fica um pouco com rejeição, com não sei o quê, mas olha aqui, Deus nos aceitou, Ele não nos rejeitou. O ser humano nos rejeita, mas Deus não. Isso que é maravilhoso, Ele nunca vai nos rejeitar. Ele abriu a porta para nós, através do sangue de Jesus. Efésios 2, nós vamos ver aqui o versículo 14. Olha só. Porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É o novo nascimento. Ficou claro aqui? Então, quer dizer que Jesus, nele houve a nossa reconciliação com Deus Pai. Deus Pai não está contra ninguém. Ele não está contra, nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, Ele nos aceitou, Ele esqueceu, Ele tem esse poder, Ele não quis saber mais do nosso passado, porque nós fomos nascidos de novo no Espírito. Agora, nós estamos num processo de regeneração da alma,
Vontade própria, intelecto e as emoções, sentimentos, tá? Então, isso aí está num processo de regeneração. Por isso que sobe, desce, cai, vai, isso daí. Mas tem que haver regeneração. Você não pode ser aquela pessoa que você era antes que você nasceu de novo, que eu já trouxe semana passada. Esse ensino do homem velho, né? Que é para a gente não andar nesse homem velho, tá? Então, vamos lá. Mateus 27, novamente. Que a gente tem que ficar estudando isso. Você entende como é que estuda a palavra? Então, porque se está tudo aqui, uma coisa completa a outra. Então, Mateus capítulo 27, nós estamos vendo aqui o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Pensa nisso, visualiza essa cena, aquele véu gigante rasgado, de alto a baixo. Tremeu a terra, tenderam-se as rochas. Isso aqui foi simultaneamente, tá? Então, isso tudo não foi só em Jerusalém, quem estava lá, porque ele morreu lá, mas isso foi no mundo inteiro, na terra inteira aconteceu isso. Porque a terra é dele, o mundo é dele, ele que fez. O diabo está aqui governando, que Adão deu para ele o governo. Agora, nós podemos tomar posse dominando com a vida espiritual, para nós vivermos a vida de Deus no meio do governo de Satanás. Vocês estão entendendo agora? É para nós fazermos isso, porque não é para ele governar a nossa vida mais. Embora ele seja o governador desse mundo, por enquanto. Porque o mundo Deus que fez, ele criou, é tudo dele. É tudo dele. Agora, Jesus veio, derramou o sangue dele, acabou com esse poder de Satanás para quem nasce de novo. E está regenerando a alma, está andando na palavra de Deus, tem revelação, está aprendendo, está regenerando, transformando o pensamento, a mente. Você vai comandando, você tem que comandar. E certas coisas que você tem que agir e fazer, que se você não tiver a visão espiritual, jamais você faz, porque é absurdo. Por isso que você tem que ter visão espiritual. Você dá o passo, porque o diabo cega. Só quem tem visão espiritual é que pode ir andando no espírito e ir tirando as trevas da própria vida. É muito importante isso. É a Bíblia, é a palavra de Deus que faz isso com você. Com o Espírito Santo, que é Ambarale Queixá Maria Catá. Quanto mais isso estiver dentro de você, mais você tem visão espiritual. De como você vai proceder na sua vida. Então não é só rezinha. Rezinha não muda a vida de ninguém. É coisa religiosa. São esquemas. São festas, são fórmulas, coisas que não vai mudar a vida. Tá valendo? Porque Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, esse negócio de chocolate, é uma invenção, que não tem nada a ver, isso é coisa absurda, não tem nada a ver isso aí, entendeu? Páscoa é a nossa ressurreição também, a vida nova que nós adquirimos, glorificar esse Deus por isso tudo que nós recebemos dele, tá? Então, agora, se os judeus rejeitaram, porque eles rejeitaram, a criação de Deus não rejeitou, gente. A criação de Deus não rejeitou, porque até terremoto teve. Escuridão, trevas, que não era hora, era de tarde, maior solão, ficou tudo escuro. A própria criação de Deus entrou em ação, clamando essa glória de Deus, salvando todas as coisas, porque ele vai salvar, inclusive, tudo que ele fez que o diabo está estragando. Que vai ser depois, né? Depois do milênio, né? Depois do milênio, ele vai, então, no final de tudo, do julgamento e tudo mais, num piscar de olhos, ele vai fazer de novo esses céus, não o céu lá de cima, mas essa parte de cima, e a terra, ele vai fazer de novo. Porque a imperfeição ficou, porque já aconteceu a imperfeição com o dilúvio. O dilúvio é que trouxe essas catástrofes que hoje existem. Foi o próprio dilúvio. Porque você imagina abrir todas as catadupas, as profundezas dos oceanos, que é terra lá embaixo, e vir tudo à tona, fazer isso aqui, de cabeça para baixo. Isso afetou todo o sistema
sabe, de tudo que funciona, a terra, os cosmos e tudo mais, afetou. Por isso que, com o pecado, a decadência vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Está chegando num momento, assim, não acaba porque Deus ainda segura, que é o que está escrito, que Ele todos os dias, de manhã, Ele despeja a misericórdia dEle aqui, senão o diabo já tinha acabado. Está entendendo? Então, isso tudo que está acontecendo já vem do dilúvio, que houve um estrago geral na terra, em tudo que afetou toda a atmosfera, tudo da terra, etc. Vocês entendem isso? Tá? Então, a própria natureza reconheceu o poder de Deus, se manifestando. Os judeus não, mas a natureza reconheceu. Terremoto, ficou escuridão, e etc. Tudo isso daí, tá? Porque foi violento o terremoto, foi violento. Não foi só assim, ai, deu um tremorzinho. Não. Os rochas gigantes se partiram, viraram tudo pedregulho. Você imagina a situação. Como é que foi o estrondo e tudo mais que aconteceu. Teve sinal na terra. Teve sim. Mas então vamos ver Hebreus 10 agora. Vamos lá. Estou acabando, mas está valendo, né, gente? Isso é para você meditar o que vai ser a sua Páscoa. O que você pretende fazer na sua Páscoa. Como que é isso? Né? Você não seja um religioso, né? Só vai fazer um banquete, fica por isso mesmo. Mas que você saiba se posicionar na sua vida espiritual. Então, Hebreus 10. Nós vamos ver aqui agora o versículo. Deixa eu ver aqui. O versículo. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por isso que a carne dele foi toda dilacerada, partida, com os nossos pecados, que ninguém podia entrar na presença de Deus, tinha o véu para proteger. Então, a carne dele representou o véu, e foi partida, dilacerada, rasgada por nós, tá? Para a nossa salvação. E no 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, tá? Agora só depende de nós em recebermos desta divindade, né, do nosso Deus, essa ajuda. É uma ajuda divina para qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Às vezes você não sabe nem se posicionar. Então fica orando em línguas. Eu estou aqui. Ó Senhor, eu estou aqui. Porque eu nem sei como que eu vou. Nem sei o que eu vou pedir. Como que vai ser resolvido isso. Então eu me ofereço como sacrifício vivo. Para que a sua vontade seja perfeita e feita na minha vida. Passa um tempo fazendo isso. As coisas vão começar a elucidar. Você vai começar a ser transformado. A sua vida vai começar a mudar, pegar outro rumo. Tá? Então, isso tudo que aconteceu aqui foi o que Jesus fez por nós. Um novo caminho. Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Fomos consagrados na carne de Jesus, toda dilacerada, tá? Então, Jesus pagou por nós. Foi através do sangue. Não foi? O preço que ele pagou, tá? O que nos custou, que era tudo pecado, ele pagou. Agora nós só podemos aceitar Jesus. E ele vai resolver os problemas da nossa vida, tá? E se tem alguém aqui pela internet que está assistindo esse culto, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, é só você, com simplicidade, se oferecer a ele e dizer: eu aceito o teu sangue, Jesus, agora, para lavar os meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados, peço perdão, Senhor. E agora eu confesso Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, é só isso. E você vai ver que a sua vida vai começar a mudar.
e você vai querer, então, que o Espírito Santo venha guiar a sua vida, e você vai ser cheio com essa presença, orar em novas línguas, que o Espírito Santo vai conceder a você, e você, então, vai ter uma comunhão perfeita e íntima com esse Deus que você até então nunca teve. Mas é através do novo nascimento, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém. Assim seja. Valeu, então. Hoje nós, então, relembramos e estudamos a morte de Jesus, porque hoje, realmente, Jesus está morto no calendário, certo? Ele está morto, mas amanhã, cedo, ele vai estar ressuscitado e vivo, e nós vamos, então, amanhã, celebrar e comemorar esta vida que Jesus nos deu através da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui nessa sexta, em nome de Jesus, Senhor Deus, meu Pai. Agora, através dessa nova natureza que você me deu, com a sua unção que está no meu espírito, que sai através das minhas mãos, eu comando agora que todas essas situações recebam o que eles precisam e repreendo, em nome de Jesus, todo o mal que está operando nestas condições, nestas vidas, agora, que saia, eu repreendo esse espírito maligno, que solte agora essas pessoas, essas condições, em nome de Jesus, que os enfermos sejam curados agora. Que toda essa condição que estão aqui, Senhor, que estão afligindo essas pessoas, sejam quebradas agora, no poder do nome e do sangue de Jesus. E que eles recebam o milagre que eles estão precisando. Recebam agora, em nome de Jesus, que essa unção divina seja liberada agora e eles sejam abençoados todos, em nome de Jesus, com a resposta que está sendo concedida para cada um, em nome de Jesus. E eu creio, ó Deus, meu Pai, que todos que estão na internet e todos que estão aqui presentes estão sendo abençoados com esta palavra que foi, Senhor, ministrada com a tua unção para libertar vidas. Senhor, que todas as situações que todos estão vivendo, que precisam de mudanças, sejam agora abençoados. Eu digo em nome de Jesus, através da tua palavra. E oramos para a paz do nosso país, ó Deus, nosso Pai. Que haja, Senhor, os seus anjos que venham abrir uma janela de luz para que o evangelho seja pregado nesse Brasil, para que as igrejas sejam avivadas com a palavra, que os que estão dormindo espiritualmente nas igrejas cristãs acordem, Senhor, através da luz do evangelho, em nome de Jesus, e que haja salvação em massa. Oramos para o governo brasileiro, para que haja uma mudança. Senhor, mande a sua luz, mande seus anjos, e nós repreendemos todas essas potestades que estão sobre o Brasil, trazendo maldição para os brasileiros, que sejam dissipadas essas potestades, todos corruptos, malvados, malfeitores, sejam banidos dessa terra, em nome de Jesus. Que haja uma renovação, uma mudança para esse Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, para o Oriente Médio, para que haja paz no Oriente Médio, para que haja paz em Israel. Nós oramos para os reféns, Senhor, que estão retidos, e para as famílias daqueles que foram mandados de volta, mas já mortos, aqueles corpos daqueles judeus, Senhor. Nós clamamos, Senhor, a tua intervenção, os anjos, para irem atrás daqueles que estão vivos ainda, para tirá-los de lá, resgatá-los, Senhor, desses presídios, como eles estão lá como reféns. Que haja paz. Nós oramos para que os anjos venham para toda a divisa de Israel, para que seja exterminado esse Hezbollah e o Hamas, em nome de Jesus, que haja paz em Israel. E que todo o povo árabe seja abençoado e seja salvo. Confessamos paz para eles, em nome de Jesus. E nós agora, Senhor, oramos para que todo esse centro comercial seja abençoado, que a unção que está aqui, Senhor, haja em todos esse ambiente do centro comercial, que as pessoas que trabalham aqui, que circulam aqui, sejam salvas, que tudo que não é de Deus seja tirado daqui, todo mal, tudo que é coisas malignas de Satanás, todas as maquinações dele, que eles sumam daqui, vão longe, bem longe. Senhor, manda anjos, Senhor, para o centro comercial, para que nós estejamos todos aqui em paz,
que haja conversão, que abram mais igrejas cristãs. Senhor, que a paz reine nesse lugar para a proteção de todos. E agora, Senhor, eu clamo o teu sangue, Jesus, sobre o lar de todos que estão unidos aqui nesse momento, para que todos esses lares sejam protegidos contra todas as catástrofes que estão por aí, Senhor, climáticas, para que sejam livres de todo o mal, resguardados do mal. Eu clamo o sangue de Jesus para as escolas onde os filhos e os netos estudam, para que haja paz, aonde alguém trabalha nessas escolas, os adultos da família, que sejam protegidos, que não haja nenhum terrorista lá trazendo mal, matanças nas escolas, que haja a tua proteção, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, aonde cada um trabalha, para que haja paz, para que nenhuma pessoa que trabalhe nesse ambiente seja canal de Satanás para trazer o mal para esse ambiente, mas que haja uma limpa, que seja um local abençoado, pessoas com o coração abençoado, em nome de Jesus, para que o bem esteja nesses locais de trabalho, para a segurança de todos de casa que trabalham nesses locais, em nome de Jesus. E Senhor Deus, meu Pai, eu oro agora para as famílias, que sejam, de todos aqui, sejam abençoadas através da tua palavra, que foi proclamada aqui hoje com a tua unção, para que haja união nos lares, nas famílias, e que haja, Senhor, uma verdadeira celebração de Páscoa nessas famílias, lembrando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Assim seja. Por isso, ó Deus, nosso Pai, você, com toda a misericórdia, com toda a bondade que você tem nos abençoado, nos guardado e nos ensinando a verdade cada dia, nós queremos agora, como os teus filhos, te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus, assim seja. Amém?